Livro As Sete Igrejas de Apocalipse, a linha dourada da graça de Deus. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana, a Igreja em Éfeso, parte 1. A origem da degradação da Igreja. Meta de hoje, leitura das páginas 16 a 20. Manter a Igreja desejável brilhando. A Igreja em Éfeso, historicamente, representa a Igreja do primeiro século, ou seja, o começo da era da Igreja. A palavra Éfeso em grego significa desejável. Apocalipse 2, 1, parte A. A Igreja é algo que Deus sempre desejou em seu coração. Ele tinha uma grande expectativa pelo surgimento da Igreja. Podemos ver isso pelo modo como a Igreja foi gerada, principalmente no registro do livro de Atos. Ali vemos o Espírito atuando de forma muito forte. Quando começou a era da Igreja, teve início também a era do Espírito. Hoje estamos na era dos sete Espíritos, ou seja, o Espírito está atuando com força total para tornar a Igreja novamente desejável. O Senhor fala a cada igreja de acordo com sua respectiva condição. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. As sete estrelas são os mensageiros das sete igrejas. Não são aqueles que se apegam apenas ao cargo, à posição, mas aqueles que têm realidade, que brilham e levam as igrejas a brilhar. Eles são transmissores fiéis e idôneos da palavra que receberam do Senhor. Têm a realidade espiritual e executam a vontade de Deus segundo a palavra profética. Isso representa o vaso de azeite em cima do candelabro na visão do capítulo 4 de Zacarias. Enquanto muitos se aferram a cargos nas igrejas, os mensageiros não se apegam a essas coisas. Pelo contrário, fazem as coisas acontecerem na terra, executando a vontade de Deus. A igreja representada pelo candelabro de ouro tem a natureza divina, uma vez que o ouro na Bíblia representa a natureza de Deus. Como o candelabro, a igreja deve brilhar na densa noite até a chegada do dia. O candelabro, assim como a igreja, não tem luz própria, é apenas um suporte que sustenta as lâmpadas com o azeite que representa o Espírito. Por isso, não pense que você tem brilho próprio, somos apenas o suporte, assim como a sarça que Moisés viu em Horebe. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 5. A sarça queimava, mas o fogo não as consumia. Moisés ficou curioso e aproximou-se para ver de perto ao que Deus lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Versículo 5. O fogo da sarça e do candelabro representa a santidade de Deus. A igreja como candelabro é o testemunho de Jesus. Isso significa que, apesar de o Senhor não estar aqui fisicamente, as pessoas podem vê-lo e senti-lo por meio da igreja. 1 Coríntios 14, 25. O livro de Apocalipse contém a palavra de Deus que revela Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo que se refere à igreja. O Senhor tem em sua mão direita sete estrelas que são os mensageiros das igrejas, aqueles que sustentam o testemunho de Jesus e mantêm as lâmpadas acesas. Ele quer que sejamos esses mensageiros, anjos que ajudam a igreja a sustentar o testemunho. Brilham na escuridão da noite e levam o testemunho de Jesus a todas as pessoas. João viu o Senhor andando no meio dos candelabros. Isso mostra seu cuidado pela igreja. Por um lado, Cristo está sentado à direita de Deus, mas por outro, como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Hebreus 7:25. Ainda temos muitas coisas do homem natural que precisam ser removidas, fraquezas, debilidades e impurezas. Mas graças a Deus, temos sumo sacerdote que ora e intercede por todos nós. A origem da degradação. Pela carta à igreja em Éfeso, podemos identificar alguns problemas. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Apocalipse capítulo 2, versículos do 2 ao 3. Aqui vemos que a igreja em Éfeso aparentemente tem um lado bom, conhece e defende a verdade, uma vez que foi bem instruída por Paulo. Em sua segunda viagem, Paulo frequentou a sinagoga por 3 meses, pregando o reino de Deus. No entanto, devido à rejeição dos judeus, passou a ministrar a palavra na escola de Tirano por cerca de 2 anos. Atos capítulo 19, versículos do 8 ao 10. O capítulo seguinte mostra que ele ficou em Éfeso por 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Nesse período, a igreja ali recebeu muitos ensinamentos de Paulo. O apóstolo Paulo advertiu os presbíteros a cuidar do rebanho, pois sabia que na igreja havia pessoas com ambição de ter seguidores e que essas pessoas tentariam arrastar os irmãos com elas. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículo 30. Isso é uma advertência para nós. Não estamos aqui para fazer uma obra própria, nem para ter seguidores. Lembre-se que Paulo advertiu os coríntios a respeito da divisão na igreja, pois uns diziam ser de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Entre nós não deve haver esse tipo de preferência. Não temos seguidores nem fã-clube. Apenas seguimos o Cordeiro de Deus aonde quer que ele vá. Apocalipse 14:4. É a palavra de Deus que nos dá direção. No final do primeiro século, como podemos ver nas epístolas de Paulo a Timóteo, havia muitos místicos judaizantes e falsos mestres que ensinavam diferentemente. Esse tipo de ensinamento, misturados com mitos judaicos e fábulas, já havia entrado na igreja na época em que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 4. Havia também os que faziam isso com intenções gananciosas, pois viam as pessoas como fonte de lucro. Esses, para ganhar seguidores, pregavam curiosidades sobre a origem dos judeus, semeando difamações e suspeitas malignas. Ao disseminar esses ensinamentos, conseguiu muitos admiradores e obtinham lucro. É por isso que Paulo diz a Timóteo que a piedade não é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos do 3 ao 5. Vejamos abaixo alguns versículos que mencionam os ensinamentos diferentes que causaram dano à igreja no final do primeiro século. Fábulas e mitos judaicos. 1 Timóteo 1:4 e Tito 1:14. Falsos mestres da lei. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Ascetismo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e Colossenses capítulo 2, versículos do 22 ao 23. Piedade como fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Histórias mentirosas sobre o povo judeu. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e Tito capítulo 3, versículo 9. Disseminação de difamações e suspeitas malignas para obter seguidores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos do 4 ao 5, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 e Tito capítulo 3, versículos do 9 ao 11. Essa situação fez com que os cristãos em Éfeso fossem extremamente zelosos pelas verdades e pelos ensinamentos dos apóstolos. Entretanto, esse zelo era semelhante ao zelo que os judeus tinham pela lei. Romanos 10:2. Foi por causa do zelo pela lei, pela tradição dos seus pais, que se levantou toda a oposição contra a igreja por parte dos judeus. O inimigo é muito sutil. Hoje, se seguimos essa mesma linha, podemos ir sem perceber contra a maneira viva que o Senhor tem conduzido sua igreja. Isso é uma séria advertência. A mera observância de doutrinas, ensinamentos, serviços e rotinas na igreja pode acabar por substituir a fé em Cristo. O resultado disso é a perda do primeiro amor. Tomemos cuidado para não cair em rotinas na igreja. Antes devemos sempre buscar a palavra viva e deixar o Espírito nos conduzir. Quando se perde a essência da fé, a autoridade da palavra de Deus é colocada de lado e a vontade humana prevalece na igreja. Essa é a sutileza do inimigo de Deus.